Olá, Tosé! Simone, querida! Olá, Natércia! Simone, Estou entrando aqui no Facebook. alô! Pronto, agora estamos aqui no Face e no Nos dois Instagram. sítios. Exatamente. Boa Quem que... noite. Boa noite a todos. Já disse um olá aqui a algumas pessoas. Quem quiser assistir no Facebook pode ir através da Simone Pereira Ribeiro. Hoje vamos falar especialmente. Olá, Virgínia! Olá, Joana! Do Olá, Sabotador. Virgínia. Hoje vamos falar do sabotador, o controlador. Eu e a Simone já fizemos 8 sabotadores, falta-nos este e apenas mais um, Mais certo, um. Simone? Exatamente. Para quem ainda não sabe ou está a ouvir pela primeira vez, tem sempre a possibilidade de fazer o teste dos sabotadores para verificar qual é o sabotador que pode ou não estar ativo e depois ver a live ou o direto direcionado a esse sabotador. Exatamente, para começar a ver como é que olha, né? Como é que trabalha, o que que ele representa e como é que a gente pode estar sempre limpando, né, esse padrão Ah, tão bom, cognitivo e já temos aqui emocional. já temos corações, Simone. Nossa, nem começamos, já estamos a ganhar corações. Isso é bom demais. Beijinhos, Virgínia. E oi, Joana. Olá, Diana. Como estás? Diana Ei, muito Pereira. bem. Vamos, também é Pereira, Simone, também Também é é Pereira. Pereira, igual a mim, pois. Pereiras. Também é de Vigeu. Eu sou de Vigeu. Diana, de onde é que és? Conta aqui à gente. Fui lá feita, fui feita em Vigeu. Depois nasci no Rio de Janeiro. Ah, tu és mesmo do Rio de Janeiro, a tua nacionalidade. Eu nasci lá, é. Fui feita cá, depois nasci lá, pois. Vamos esperar só mais um bocadinho. É, mais um minutinho. Ouvi a minha mãe entrar. Hoje estou numa casa Ah, hoje estás diferente. pessoalmente. Ela sempre entra aqui, né? Boa, boa. Essa luz na minha Se cara ela- ficou bom, tá iluminando. Eu estou-me a ver aqui A no tua imagem no Facebook. Insta tá bem melhor. Pois está. Olá, Tá bem melhor do Pedro. que no Face. Bem-vindo. Vamos lá então, começar? A Muito pessoa bem, já está aí? Simone. Hoje começas tu. Como é que queres fazer? Começo Pode eu? começar. Eu acho que é um resumo só do que já viemos falando, né? Sobre o sabotador. O que é um sabotador? Não deixa de ser um mecanismo de defesa, um comportamento negativo que nos atrapalha, né? Que, conforme a gente vem falando nas outras lives, foi claro, foi formado na infância, através das nossas histórias de vida, das nossas experiências. A mente está sempre à procura de quê? De nos proteger. Simplesmente é isso, é um comportamento de amor por nós próprios, porque ela quer estar sempre o quê? Fugindo da dor e buscando o prazer, né? Só que esse comportamento formado na infância, o adulto carrega até hoje, né? E aí não faz mais Sim, sentido a gente trazer essa versão infantilizada de nós mesmos para o adulto saudável, né? O adulto saudável tem que olhar para isso e ressignificar e mudar comportamento, né? O que é super, hiper, mega possível e eu e a Andréia somos, né? Somos prova viva disso. viva Eu disso. mudei completamente quem eu sou. Eu diria quem. Personalidade a gente não muda, a gente trabalha e potencializa ela, mas a gente pode mudar sim o que a gente pensa para que a gente venha mudar o que a gente sente e, consequentemente, a forma que eu ajo, né? E é Exatamente. isso. Só que o sabotador, ele de cara faz a gente se sentir mal e a gente não age. Trava. Pronto. Não Exatamente. traz resultados que a gente quer na vida, né? O sabotador age de diversas formas, não é? Como nós estávamos a dizer, ele, no fundo, o próprio nome diz tudo, o sabotador, ele sabota-nos e nós muitas Uhum. vezes temos emoções inconscientes. Já falámos aqui de vários, alguns Sempre.
sempre. Isso Alguns, é muito bom você falar, porque é sempre isso. Tudo que nós fazemos, buscador, que é prazer, nos protege, é tudo inconscientemente. A gente não tem noção que está a fazer isso tudo, né? exatamente. Sim, no fundo, lá está, a mente está-se a proteger e a ideia dela é, às vezes, evitar, outras vezes, no fundo, neste caso, o controlador é uma necessidade de fazer com que as coisas funcionem, portanto, e vou agora começar a entrar no controlador. Quem está aqui de novo e quiser pode, novamente, fazer o teste e assistir à live direcionada para o sabotador específico. Sim, Hoje que é o tiver mais alto, controlador, né? hoje é o controlador e nós vamos falar, ele funciona movido a uma necessidade ansiosa de estar no comando. Ele pretende Perfeito. controlar as situações e as ações das outras pessoas de acordo com a vontade dele. Portanto, acaba por ser uma necessidade baseada na ansiedade, ele acaba por assumir a responsabilidade e tenta controlar as situações. Claro que isto resulta numa ansiedade enorme e numa impaciência quando não é possível. Assim como, muitas vezes, torna esta necessidade de controle em alguns conflitos com as outras pessoas. Quando eu e a Simone falamos dos sabotadores, nós falamos no mais alto nível do sabotador, não é? Ou seja, às vezes nós temos um pouco deste sabotador ou de outro sabotador, mas pode não estar efetivamente assim tão alto. Portanto, nós Claro, quando falamos exatamente. do cenário alto, é para nós percebermos e identificarmos as características, as tendências e conseguirmos identificar 3 ou 4 que eventualmente possam estar presentes em nós. Nós também tínhamos sabotadores ativos, certo, Simone? Já falámos, já partilhámos, não é o caso do controlador, mas no fundo todos temos uma necessidade de controlar algo, certo? Sim, exatamente. Aí todos os comportamentos, os padrões, eles estão presentes em todos, presentes em todos nós, mas se ele nos impede de agir, se eu não tenho controle dele, se eu deixo de ter resultados em função disso, meu cão está aqui a fazer barulhos. Ele quer Está só a falar ouvir, está só a também. ouvir. Diz olá, Akira. Isso nos sabota, isso nos impede, isso nos impede. E eu acho que qual foi o que te levou a fazer tantas mudanças na sua vida? O que, que me levou a fazer tantas mudanças na nossa vida? Não tinha resultados que a gente queria ter, não é? A gente se Sim, esforça, se chegou. esforça, se esforça e não tem os resultados que quer, não se sente feliz, não se sente realizado e aí vai buscar, e aí vai buscando os porquês, né? Sim. E chega um momento que a gente, lá está, o questiona-se e este questionar é o passo para começar a procura, a pesquisa e, por sua Sim, vez, a possível mudança a seguir, não é? Bem, então exatamente, agora exatamente. vamos falar sobre as características do sabotador, Do o controlador. controlador. Isso. Portanto, ele acredita que os outros precisam dele para terem os melhores resultados possíveis. Muitas vezes o controlador é visto como um controlador, alguém que é chato, é impaciente, mas o que ele acredita nele mesmo, para ele mesmo, é que se ele não tomar o comando ou o controle da situação, os resultados não vão ser os melhores. Então, ele tem necessidade de controlar a situação, o objetivo, seja o que for, vamos imaginar numa equipa, ele tem Sim. necessidade de Um cumprir esse chefe, um objetivo. líder, por exemplo, né, controlador, ele Essa é acredita uma que coisa, não vai ter os resultados se ele não tiver no controle de tudo, não é? essa é uma coisa interessante, porque nem sempre o controlador é chefe, mas ele acaba por assumir essa responsabilidade, se os que Exato. estiverem à volta permitirem, não é? E às vezes o próprio chefe, se não perceber que está a lidar com uma pessoa que gosta de comandar e controlar, claramente quem assume a responsabilidade, mesmo que seja o chefe a dizer as coisas, quem assume a responsabilidade é o controlador. E isto é muito Exato. interessante. E outra coisa engraçada é que esta forte necessidade que ele tem de assumir a responsabilidade de ser o controlador, ele acaba por sair do grupo se ele não conseguir ser esse controlador. É. Porque ele tem uma necessidade de assumir essa responsabilidade.
E aí, por Então, quê? olá André, novamente, desculpa, olha, a minha mãe está online, deve estar noutra sala. Olá mãe, Gisele olá também, seja Gisele, bem-vinda. bem-vindos. Nuno Martins. E o E aí, por Nuno? quê, né, Andréia? É interessante você falar isso, que você pegou no ponto crucial, se eu for explicar aqui como nasceu. Vamos lá, você falou uma coisa interessante. Ele não consegue entrar num ambiente onde ele não é o controlador. Ele pode até sair, né? Não dá conta disso. Por quê? Por que ele tem essa sensação de que vai falhar se ele não tiver no controle? Por que esse medo do fracasso? Porque foi assim que ele foi criado. Vem da Uhum. infância. Olha que interessante. O que aconteceu com essa criança? Ela foi criada num ambiente muito controlador, muito opressivo, muito rígido, onde só quem é forte, foi ensinado que só quem é forte sobrevive. Isso, Só se eu tiver no controle é que eu vou sobreviver, é que eu vou ter as minhas necessidades atendidas. Então, a ferida dessa criança, né, conforme o trabalho que vem do Eneagrama, aqui eu faço logo um link direto com o tipo 8 do Eneagrama, que o nome é exatamente o controlador. Por que se desenvolveu essa personalidade da necessidade do controle? Exatamente por isso, porque a criança foi criada com um mindset, com a crença muito forte de que não ter o controle é ser fraco. Eu preciso estar no controle, né? E aí com exatamente. regras muito rígidas, ou seja, já traz da infância, né? Esse ambiente controlador e que precisa ser forte sempre. Para quê? Para ser olhado, para buscar de novo sempre as duas necessidades, para ser visto, para ser amado, para ser aceito, não é? Então, se ela se Exatamente. mostra uma criança fraca, o que vai acontecer? Os pais vão brigar, tá chorando, ou tá fazendo birra, sei lá, tá se comportando que nem uma menininha, ainda mais se for homem, né? Engole esse choro. Então, o que tá a criança ali assimilando? Expressar emoções, mostrar vulnerabilidades, mostrar fraquezas é ruim. Eu não sou amado se eu fizer isso, então eu preciso me mostrar sempre forte, né? Então é Exatamente. daí que traz a necessidade muito grande de ser forte o tempo todo, né? Ou seja, no fundo, o que ele sente é que isto é a forma dele mostrar que ama, por sua vez, para receber, não é? É recíproco. Se eu demonstro isto Exato. desta forma, ele também recebe. Portanto, Ele só ele recebe sente. amor e é visto se mostrar força, que é forte. Então ele Exatamente. vai para o mundo sendo forte, precisando, tendo a obrigação de ser forte. Para quê? Para ser olhado, para ser visto, Exatamente. para ter suas Isso, necessidades emocionais atendidas, né? isso vai muito de encontro ao que o que tu estás a dizer vai muito de encontro à próxima característica que eu ia falar, que é ele sente-se incompreendido, magoado e rejeitado quando não aceitam que ele está a controlar. Exatamente. É muito interessante esta ligação, porque desde sempre, e nós aqui durante as várias lives que nós temos feito, eu e a Simone, sobre os sabotadores, há sempre uma conotação ligada à personalidade, que é o que a Simone estava a falar sobre o tipo 8, que é o controlador, e a ligação face à infância. E em todas elas há claramente uma ligação, um padrão que nós repetimos. Muitas vezes, para percebermos como é que isto funciona, às vezes basta pensar, eu sinto como é que são os nossos pais, não é? E muitas Sim, vezes nós sim. percebemos, mesmo que dificilmente a gente assuma, porque há uma grande dificuldade em assumir que nós somos igual à mãe ou ao pai, não é? E E é nós o que a gente carregamos esse, faz, vai nós copiar e carregamos colar, esse patrão. vai Não adotar há o mesmo hipótese. padrão. Não há hipótese. Sim. Outra coisa face a uma característica dele é, se ele não controlar, ele tem medo de ser ele o controlado. Okay? Uhum. E aí, Ele o que tem. ele traz lá da infância? Se eu for Exatamente. controlado, eu sou fraco. Vamos lá. Então, ele vai Exatamente. direto na ferida da criança
Entender que eu preciso mostrar a minha força, eu só tenho valor se eu for forte o tempo todo. E quando você estava falando, eu linkei direto, quando você falou da rejeição e da conexão, né? Esse padrão negativo, né? Esse sabotador está muito ligado, sim, ao não atendimento das necessidades lá do amor, da conexão, de pertencimento, de ter segurança. Então, ele é um esquema, né? Aqui já eu trazendo a minha terapia dos esquemas, que não deixa de ser, tá ligado aos sabotadores, está tudo ligado, né? Ele é um esquema que vem muito do controle. E ele é um esquema condicional, ou seja, ele nasce em mim também pela não construção dessas necessidades da primeira necessidade fundamental de todo ser humano, que é a conexão, e que quando não atendida, entra na rejeição, no abandono, na falta do amor. Então, mais uma vez, está tudo ligado, né? Está tudo ligado. E por isso que para ele se mostrar vulnerável, expor vulnerabilidades é impensável. Porque ele entendeu que precisava ser forte para ser olhado, entendeu que precisava ser forte para ter valor. Então, é impossível, né? Inclusive, é muito difícil trabalhar num processo de coaching, porque é como se você arrancasse o que ele tem mais de valor, a força. Como é que eu agora vou entender? Ele vai entender que ele precisa não ser tão controlador. Você está querendo tirar a minha maior força? Tem que ter trabalhar muito nas perdas, no que ele está perdendo aqui em termos de relacionamentos, em várias outras perdas, para ele entender que aquilo traz mais danos do que... Porque ele associou essa força, esse controle à força. Para quê? Para ser olhado, para ser visto, para ser amado, né? Mas aí vai lá, continua nessas características. Essa forma dele representar amor, não é? E de alguma forma também receber, é mal interpretada pelos outros. É mal interpretada porque, quer dizer, ninguém gosta de ser comandado constantemente, e há pouco dei o exemplo de uma empresa e de uma equipa, mas a verdade é que se isto funciona em casa, torna-se muito complicado para uma das pessoas que não é. Ou, efetivamente, talvez se essa pessoa tiver o esquivo ativo, o sabotador esquivo, se calhar o controlador consegue lidar com isto, mas também há um limite, há um tempo, não é? Porque ninguém aguenta ter um sabotador ativo durante muito tempo. Por exemplo, nas minhas sessões de hipnoterapia, uma das coisas que acontece muitas vezes é as pessoas procurarem por causa do nível de ansiedade, porque a hipnose funciona muito bem para a ansiedade. E muitas vezes apanho pessoas mais direcionadas para o controle dos outros e às vezes ao controle das situações, que são coisas distintas. Quando falamos no sabotador controlador no seu nível máximo, nós estamos a falar do controlador que tenta agarrar tudo. É em casa, é no trabalho, e esta é uma necessidade de amor. Normalmente ele também consegue coisas positivas, porque ele consegue que os outros, seja em casa... Estás-me a ouvir, Simone? Estão-me a ouvir? Tá dando uma falhinha. Eu não sei se é aqui, mas estou ouvindo, agora foi, tá indo. Sim? Tá, sim. Ok. A coisa boa do controlador, quando aceitam que é ele que está no comando, não é? É que ele consegue resultados rápidos. Resultados muito rápidos. Isso é uma coisa boa. Obrigada, Pedro. Sim. Olá, Tosé, novamente. Ok, André, obrigada. Olá, Joana. Obrigada. Simone, estás-me a ouvir tu? Está tudo bem desse lado? Estou a ouvir, estou a ouvir. Sim. Boa, sim. Ok. Então, pois isto é um ciclo de ansiedade e de controle, porque quando ele tem vamos imaginar, 3 focos, uma situação na vida dele, vários objetivos no trabalho e, eventualmente, alguém de fora ou uma preocupação dele, isto já automaticamente nos torna a nós um pouco mais ansiosos. O controlador, além de ficar mais ansioso, ainda quer controlar mais. É aquela pessoa que tem alguma dificuldade em confiar, em dizer, por exemplo, Simone, faz só isto.
Não, ele vai dar a explicação de tudo e aquilo deve ser feito exatamente como ele está a dizer. Assim, assado, a seguir Exatamente. assim. Se não for feito daquela forma, ele fica enraivecido, porque a necessidade de amor dele, vamos ver por esta perspectiva, não é? Não está a ser preenchida, porque ele disse que era assim, porque ele sente que quando ele está no controle, ele está efetivamente a dar amor e outra pessoa não entende esse amor na cabeça dele, não é? Exato. Pronto. De Até o novo, a momento em que associação ele. infância, né? Exatamente, É. exatamente. E você fechou esse raciocínio? Que às vezes eu atropelo. Não, diz. Eu continuo Fechou. depois, as características. Então, isso que tu estavas a falar tem tudo a ver com o que eu falei na live de hoje. Eu estou a fazer lives, né, se alguém quiser assistir, sobre todos os 18 esquemas. E as 4 dessa semana, como não existem coincidências, nada é por acaso, são exatamente sobre o controle. Quando eu estava a preparar agora essa live de agora, eu falei, nossa, o controlador na semana do controle. Essas 4 lives dessa semana, elas estão ligadas à quinta necessidade fundamental de todas as crianças, que é a liberdade de expressão, liberdade uma vez que ela recebe o amor, uma vez que ela tem limites, uma vez que ela constrói uma identidade, ela precisa se expressar. E quando isso não é feito, o que acontece? Aqui está muito ligado ao controle. Ela precisa o tempo todo se vigiar. Precisa o tempo todo tomar conta de si, para quê? Para ver se não vai fazer nada errado ou se não vai expressar nenhuma emoção. É uma supervigilância, uma inibição. Para quê? Para se controlar. Por quê? Porque na infância ela não pôde fazer nada errado. E aí vamos lá. Isso que você falou está direto para a live que eu vou falar amanhã, que é os padrões inflexíveis. E uma postura crítica exagerada, que nada mais é do que o nosso famoso perfeccionismo. O que está por trás desse perfeccionismo? A criança precisava manter sempre um alto padrão de qualidade. Se a gente pegar agora que você falou do controlador, de CEOs, no mundo corporativo, o que eu tenho aí? Alta performance. É preciso alta performance o tempo todo, porque existe muita competitividade. E só os fortes é que vencem, não é? E só quem se mantém aqui duro. Então, está tudo ligado de novo a essa falta de expressão lá da infância que vai fazer o adulto hoje ficar nessa vigilância. Ou seja, eu preciso tomar conta de mim se o que eu vou fazer vai ser certo. Por quê? Porque eu posso ser punido, igualzinho na infância. Quando eu fui tentar, sei lá, tomar um copo de água, o copo derrubou, eu levei logo um tapa na cara, por exemplo. Ou eu briguei porque eu faço tudo errado. Você sempre vai fazer alguma coisa, faz tudo errado. Como é que uma pessoa que depois tem toda essa necessidade de controle muito forte vai partir para uma mudança? Vai ser muito difícil, porque ela tem que ter as regras certinhas, como o que vai acontecer. Ela precisa ter, né, linha a linha, o by the book. Ela precisa saber, ela vai ter que expressar a emoção, pedir ajuda. Pedir ajuda é muito difícil. Ela não vai dizer que está com medo. Ela não pode expressar emoções. Isso não é fraca, não é? É fraca. Expor vulnerabilidades é fraqueza. Então, por vezes, essa falta dessa liberdade, dessa expressão emocional na infância, né, da criança poder dizer o que sente, eu estou com medo, eu tô triste, né? Eu não quero tentar isso, agora eu estou com medo, eu quero ficar quieta, não podia expressar, né? E não podia tentar fazer algo diferente e errar, porque vinha a punição. Isso tudo vai conter, vai ter esse adulto contido, fechado, com medo. E aí o que ele faz? Ele precisa fazer tudo perfeito. E por isso ele precisa do controle. Porque foge do controle. O que falta aqui? Criatividade. Ela foi bloqueada na infância. Ela não teve direito à criatividade, à espontaneidade da criança, né? Foi logo cortado. Porque se eu erro, eu sou punida. Olha, engole o choro. E para os homens, então, mais sofrem ainda com isso, né? Chorar é coisa para maricas, é coisa para boiola. Para as meninas é que choram, como se as emoções isso é coisa fossem... de menina. Humilhação. Isso aqui já é uma humilhação, não é?
Isso Os ainda é muito corações comum não param, acontecer. que delícia. Ai, tão bom. Os corações. O Nuno, Simone, o Xisla, Nuno está a dizer o que que mais? és Que linda. características É você sim, traz aí mais senhora. desse controlador? É sim, senhora. Então, eu ia dizer, dando continuidade, que eles têm uma tendência muito grande, eles, os controladores, sabotadores, diga-se, têm uma tendência muito grande a afirmarem-se como determinados, confrontadores e diretos. Utilizam muitas vezes a expressão eu sou frontal, eu digo o que tenho a dizer. E o que eles dizem que têm a dizer é sempre com uma conotação negativa e não construtiva. E achando que a postura deles, a forma como eles lidam com as coisas é que no fundo é correta, não é? Porque para eles, lá está, a criatividade deles e a perspectiva deles está limitada. Uma pessoa que tem uma tendência mais criativa consegue melhor ou mais facilmente ver outras perspectivas, que há em dois lados, há dois pontos de vista, há intenções positivas perante o outro, há situações que podem ser feitas de uma forma e de outra forma, e eles acabam por ter uma limitação e sempre que são confrontados de alguma forma com o não precisas de fazer isso, ou se fizéssemos desta forma, para que é que falas assim comigo? Eles assumem-se como eu sou assim, eu sou frontal, eu digo o que eu tenho a dizer. E isso é ótimo, não é? Dizer o que temos a dizer. Simone, estás-me a ouvir? Simone? Acho que perdemos aqui a Simone. Fui só eu, ou vocês também? Estou a ouvir. Está a picar um pouquinho, mas estou Ok. ouvindo. Ok. Pronto, então o facto de serem diretos e frontais é bom e há muita gente que o é, isso é uma coisa boa, portanto não julguem agora porque são frontais, são ou têm o sabotador controlador, mas efetivamente nós devemos ter aqui um meio termo, não é? O facto de eu dizer à Simone que não gosto de algo, eu vou dizer, ou que não gosto, ou que podemos fazer de outra forma. Entre nós, graças a Deus, não temos este tipo de coisas, porque acabamos até por ser bastante, eu acho que criativas e aceitar e tentar fazer desta forma e da outra, mas, eventualmente, ou quando fazemos isto com um controlador, há de imediato uma necessidade de corte e de incompreensão, inclusive, não é? Simone, eu estou-te a ouvir muito mal, querida. Ou melhor, Sim. eu estou a falar, mas estou a ouvir aqui a tua internet a fazer internet muito... veio uma mensagem aqui de fraca. Você está me ouvindo agora? Acho que agora Tá? voltou. Ok, pronto. Está me ouvindo bem? Agora voltou. Deu uma sim, cortadinha para mim. Mas agora acho que está bem, né? Você está me ouvindo? eu agora estou a Eu ouvir, acho eu que agora essa hora estou a tem mais ouvir. gente a fazer live, fica mais pesado, né? É. Deve ser por isso, deve ser por Mas isso. você estava falando, Então, eu estava lembrando exatamente assim é muito fácil a gente estar sempre a julgar, não é? Assim, o controlador, ele tem suas questões, principalmente seus prejuízos nos relacionamentos, né? Sejam relacionamentos pessoais ou profissionais. Mas se a gente parar para pensar, eu acho que a riqueza maior desse trabalho nosso é entender as necessidades dele, né? O porquê que ele precisou ser exatamente dessa forma e por que ele continua a agir dessa forma, né? Porque atrás de todos os comportamentos que a gente encontra, dos mais negativos possíveis, existem necessidades não atendidas, né? Existe dor da infância. A imagem da Simone está com falhas. É a minha internet. Meleca. Virgínia, diz-me uma coisa, mas estás a ouvi-la bem para mim está ou é normal só a agora. imagem? Mudaste alguma coisa na internet? Não, pois não, Simone. Qualquer coisa eu É vou ali efetivamente o para... facto... Tá, voltou? Normal? Pessoal, digam aí qualquer coisa. Eu já estou a ouvir aqui bem a Simone. Eu estou a ouvir bem. Obrigada, André. O André Ok, disse que já está a ouvir bem. Boa. ok. Isto são coisas do online. Então, o controle, Não a é? necessidade do... Oi? Só a imagem, tá. Ok. Pelo menos dá para ouvir.
Boa. Então, a necessidade do controle, olha aí quantas dores ele esconde atrás disso, né? O quantas dores existem por trás de cada um dos comportamentos, né? Estou também a ouvir bem. Sim, está tudo a ouvir. Também. Pelo menos estão todos a ouvir Estava bem. querendo dar um Ok. grito. Isso é, no fundo, Aqui eu consigo tirar uma grande som. dificuldade Então, emocional. vamos lá. Está tudo bem, Simone? Simone, eu acho que está toda a gente a ouvir bem. Será que é aqui para as nossas zonas? Tá, estou pensando se eu vou ali para a sala, mais pertinho do modem. Não sei. Bem, então, Simone, eu vou continuar. Vamos ver. Está bem? Eu agora Sim, eu gostava estou de te falar. ouvindo, estou te ouvindo. Pode Ok, continuar. Sim. ok. Então, eu ia falar sobre o impacto que o sabotador do controlador costuma ter nos outros. Já falámos aqui um pouco, não é? Porque uma das coisas que qualquer pessoa sente quando direcionada a alguém que está sempre a tentar controlar e comandar é o ressentimento, não é? Eu sinto um ressentimento porque, primeiro, estão sempre a cortar as minhas ideias, estão sempre a criticar aquilo que eu acabei de fazer e há sempre aquela compreensão, é assim, por mais que eu goste ou queira seguir atitudes de outras pessoas, eu sou única. Portanto, se me disserem para fazer as coisas de uma linha reta, eu posso não conseguir fazer exatamente aquela reta. E às vezes o facto de ir um bocadinho, da reta ser um bocadinho mais para o lado é que está certo, não é? Ou que para mim me faz mais sentido, dependendo da perspectiva. Portanto, isto acaba por gerar muito ressentimento nas outras pessoas. E uma das coisas que ele faz para perceber se está sempre a ser aprovado ou amado é que ele está sempre a questionar aos outros se já fez algo, se aquilo que disse está feito. É muito complicado porque a pessoa, além de se sentir ressentida por estarem no fundo a cortar as pernas, não é? Também está sempre a sentir o controle constante. Eu estou sempre a questionar, estou sempre a ser testada, isto leva-me à exaustão. O que eu quero dizer é que o controlador, ele próprio já está no modo de exaustão, porque quem está Sim. Constantemente, exato, A se Simone, controlar, né? A se vigiar o tempo todo é um gasto de energia absurdo. Isso. E aí, o que vem? De onde é que vem essa raiva? De onde é que vem esse ressentimento? É da não expressão, da não liberdade de poder expressar o que sente, que vai sendo acumulado, e da não liberdade para poder fazer o que de verdade tem vontade. Por quê? Porque entendeu lá na infância que não podia fazer o que queria, porque senão seria punido. Não pode inventar, não pode ter criatividade, tem que ser um padrão inflexível, tem que ser sempre desse jeito. E isso vai se acumulando e vai gerando raiva, com certeza, sim, com certeza. sim. Né? Uma conotação, se o sabotador estiver sempre no seu máximo, não é? E se ainda por cima for o tipo de personalidade 8, como tu disseste, que é o controlador, isto é necessário, vamos lá ver, o controle é necessário até certo ponto, mas na visão de uma pessoa controladora, ele acaba por... Para ele só existem dois tipos de pessoas. As que ele consegue controlar e as outras. É que as outras nem sequer entram para a vida dele. Portanto, ou não entram, ou ele acaba por se afastar, porque para ele não faz sentido, porque aquilo não entra, como nós já explicámos. Então, uma das coisas é, se ele não conseguir controlar, ele acaba por sair dos trabalhos. Se ele tornar ou conseguir ter um cargo de chefia ou assumir a chefia ou a responsabilidade por alguém, as pessoas da equipa não se aguentam durante muito tempo. A família dele, pronto, estamos a falar, normalmente só fica aquelas pessoas que ele consegue controlar e isto é direcionado aos pais também, o que só por si
causa logo um Sim. desgaste gigante, não é? E aqui podemos entrar um bocadinho em constelações, mas Imagina nos relacionamentos, não é? sim, Nos exatamente. relacionamentos, essa E necessidade de controle. E aqui, Andréia, o que acontece também, que é um padrão negativo que está muito ligado a essa necessidade de controle, que é um dos 18 esquemas, né, que eu falei previamente, é a desconfiança e o abuso. Ele tem essa sensação o tempo todo que alguém vai lhe passar para trás. Ele tem essa desconfiança nata, entendeu? Porque daí as ele não. perguntas. E aí ele age com base nisso. E é uma coisa que mais aqui vira uma explosão, porque vai motivar ainda mais a ter a obrigação do controle. Se eu perco o controle, me passam para trás. Entendeu? Então, se tiver Exatamente. aí, por exemplo, esse esquema junto, esse padrão negativo junto, aí que ferra tudo mesmo. Aí vai usar ainda mais da força, da opressão, da agressividade. E vai construir, obviamente, Isso que tu um disseste, comportamento agressivo, né? De muita raiva, muita ansiedade. isso que tu disseste, bom, a ansiedade começa no medo, não é? E a Eu acho raiva que é o foi. primeiro. Eu estou a ouvir bem agora, Simone. E a raiva é o primeiro impacto ou impulso reativo. O controlador pode, não quer dizer que todas as pessoas o façam, uma coisa é termos a necessidade de controlar, mas aqueles casos que às vezes a gente ouve de famílias ou situações assim mais conflituosas, é porque normalmente há uma das pessoas que é controladora e quer dominar de alguma forma a outra. E este sentimento de dominação e de controle Pronto, acaba mudei de lugar. facilmente. Boa, ok, vamos ver se funciona melhor. Então, facilmente ele rapidamente passa à agressividade. Ok? Essa agressividade não tem que ser física, normalmente é verbal. Lá está, foi assim que lidaram com ele. Porque, no fundo, quando ele consegue, vamos imaginar, num relacionamento, ter alguém que ele goste, aquela é a forma que ele tem de amar. Com isto não quer dizer que a pessoa tenha que se sujeitar a isso, claramente, não é? Mas aquela é a forma que ele tem de amar. Então ele tem uma necessidade enorme de manter essas pessoas que ele até agora tinha como controladas, não é? E de testar essas pessoas. E depois nós passamos aqui para outros níveis, lá está, de agressividade, de ciúmes, de desconfiança. Super, Lucas. E isto pode atingir até pode atingir situações muito graves. Quando a ansiedade está muito alta, o seu medo está gigante, não é? E o medo maior é perder o controle da outra pessoa, seja essa pessoa qual for. Não é? Então, Simone, agora para Claro, porque aí a terminarmos. vulnerabilidade, né? Ele pode entrar numa de que eu não sou capaz nem de ter o controle. E aí vai o quê? Vai direto, né? Eu sou fraco. Eu exponho vulnerabilidade. E aí eu não tenho valor. Se eu sou fraco, eu não tenho valor. E aumenta ainda mais essa necessidade do controle, não é? Exatamente, exatamente. Então, Simone, agora vamos passar ao que é que ele precisa de perceber, não é? O que é que o controlador precisa de perceber? Nós estamos Nossa, aqui a falar. O que, Simone? tá ruim a internet, eu já mudei de lugar e ainda tá a falhar um pouquinho aqui. Hoje não. Eu acho Mas que é desse horário, porque eu espera tô a fazer live todos os dias, às 19. Oi? mas está melhor. Agora parece-me bem, pelo menos aqui estás a falar bem. Se calhar és tu que estás a ver em ti aí, É, não? tá bem, tá bem. Não, vamos lá. Então, É, aqui tá ele precisa, cortando. Mas tá bem, se tá bem para todo mundo, tá ótimo. o que é que ele precisa de O perceber? que 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 o precisa, controle, exatamente? exato, que o controle do outro ou das situações é uma ilusão. A única coisa que nós conseguimos controlar são as nossas atitudes face ao que fazemos, ao que dizemos Tá vendo, Pedro e Lucas? falamos, Cortou. e falamos no momento presente. Está ok, Simone. Olha aqui. É, a Virgínia disse, Simone, tá ok. Engraçado, tá a falhar para mim.
Mas vamos embora. Mas eu também estou a ouvir bem. Eu estou a ouvir bem. Então, o que é que ele precisa mais de perceber? Que demasiado controle, eu acho que isto é um impacto bom. Claramente, quando as pessoas percebem que se exaltaram e são sensatas, também acabam por procurar ajuda e perceber que alguma coisa não está bem, porque as pessoas sabem que, de alguma forma, aquele controle é demasiado e que, por mais consciência que digam da próxima vez. Exato. Simone, o André está a dizer que se deixarem de ouvir, eles dizem. Boa, André. Obrigada. Ok. Então, por mais que isto, eles percebem que há algo ali que não é normal, não é? O estado de ansiedade também cada vez é maior e isto leva-os à exaustão, muitas vezes acabam por procurar ajuda e isso é fantástico. E percebem que alguma coisa não está bem, porque os padrões acabam por se repetir, os trabalhos, os relacionamentos, etc. E acaba por ser muito complicado. Então, o que eles precisam de perceber é que quando nós temos, eles e todas as pessoas que convivem com um sabotador controlador, o demasiado controle denuncia claramente o medo e a insegurança e a falta de controle em si mesmo. E isto é quase como um abre-olhos para qualquer pessoa que quer controlar as situações. Ou quer controlar tudo e todos, não é? Quando muitas vezes, e também para nós, que quando muitas vezes assumimos que existe alguém que tem esta necessidade de controlar as coisas, faz parte, e todos nós já conhecemos pessoas e situações e está tudo bem, não é? Mas a questão aqui é que eu percebo, e talvez seja uma forma mais fácil de lidar com essa pessoa, quando muitas vezes somos obrigados, colegas de trabalho, chefias, etc. Nós percebemos que aquilo é um medo que eles têm, ou a insegurança parte dentro deles. É tão grande que eles têm a necessidade de querer controlar tudo e todos. Isto é uma forma fantástica de... É exatamente o que eu falei. É uma forma fantástica de quem está com uma pessoa... Exatamente o que eu falei, linkando... É uma forma fantástica de quem está, ou é obrigada a conviver com uma pessoa controladora que, no fundo, a insegurança deles é muito maior que a nossa. Por maior que sejam as críticas que eles tentem colocar, e não é fácil, a insegurança deles é sempre maior. Pronto. Então, o que ele precisa de perceber também é que viver neste estado faz com que todas as situações que ele tenha que lidar e acabem por se tornar angustiantes e levar à exaustão, a eles e aos outros. Muitas vezes pessoas acabam por sair de trabalhos porque estão exaustas ou demasiado ansiosas apenas por aquilo que o sabotador, o controlador, neste caso, não é? Transmite. Não é? Além disso, eles precisam de saber esse caminho, Andréia... O quê, querida? Não, eu ia dizer que esse caminho de você buscar as perdas em todo esse comportamento dele, né, em toda essa necessidade de controle, é o único caminho que o vai fazer pensar em largar esse controle. Largar não, pensar em olhar para ele como algo negativo. Porque até esse controle para ele é força. Para ele é o que ele tem de melhor. Então a gente tem que fazer, o fazer ver a quantidade de perdas que ele vem tendo ao longo da vida, seja nos seus relacionamentos, por vezes, se é um relacionamento que uma parceira, um parceiro que deixa ser o controlado, ele já vai ter tido perdas. Seja perdas também no profissional. Hoje em dia, graças a Deus, cada vez mais existe a figura do chefe, né? Do que manda. Cada vez mais é um conjunto, é trabalho em equipe, são líderes e que inspiram uns aos outros e não algo que alguém que manda. Então, é fazê-lo ver que só através dessas perdas que ele não precisa mais do controle. E não é só isso, fazê-lo ver o que necessidades traz desse controle.
O porquê que eu preciso ter o controle? E aí eu volto à infância. O porquê que ali eu precisei do controle? Porque era força. Por quê? Porque só assim eu tinha valor, só assim. Então, que necessidades estão aí muito escondidas. Então, isso não é consciente, jamais, não é na cabeça de ninguém. Mesmo quem entra no desenvolvimento, a gente vai buscando, né? Vai entrando nas camadas de cebola e cada vez vai descobrir mais. Mas por que você busca o controle? Que medos existem na necessidade de controle? E aí o trabalho é pela raiz, a ideia é como é que eu agora supro esses medos. Como eu agora faço eu próprio, né? Busco o não precisar mais ter medo. Que necessidades emocionais eu próprio, agora o adulto, pode ser o responsável por buscar. Né? A gente não precisa continuar uma vida toda agindo inconscientemente, ainda baseado nas feridas da criança, né? Tendo essa criança, esse comportamento infantilizado dentro de nós que não nos deixa fazer mais, ser mais, entrar mais em ação sem o medo, né? O adulto consegue não carregar mais esse medo da criança, né? Esse é o processo, no fundo, quando ele já está consciente, que nós utilizamos, cada uma à sua maneira e com as suas técnicas, mas para a pessoa perceber a causa, a projeção, a ressignificação e a projeção de uma nova atitude e ação, até que aquela pessoa que se identificava como alguém que gosta de comandar e controlar, passe a identificar-se como alguém, neste caso, mais saudável, mas no sentido de não haver tanta necessidade de controle, não é? Isto é fantástico. Eu tenho aqui mais duas perguntas. A primeira foi a que a Simone falou. Recorda-me, Simone, qual foi a pergunta que fizeste? O que é que ele precisa de saber? Qual é a necessidade? O que tem por trás da necessidade do controle? Né? Ou posso ir direto, que medo existe escondido aí atrás dessa necessidade desse controle? Porque existe medo, entendeu? Existe o medo. O medo de dar errado. Por quê? Se der errado, o que de pior pode acontecer? Né? Traz para mim consequências desse. E aí a gente trabalhar refutando todos esses pensamentos que nos bloqueiam. Ok, o pior que pode acontecer é isso, é uma consequência. Alguma vez isso já te aconteceu? Aí eu trago evidências de 0 a 100%. Qual a probabilidade disso acontecer? Né? Desse medo, por exemplo, de não sei, que medo tem escondido atrás dessa necessidade, né? Aqui é trabalhar muito na raiz. Não adianta eu agora dizer para ele que ele precisa ser menos controlador, porque isso é a maior força que a pessoa tem. Ela vem se fundamentando nessa força, ela vem se apoiando nessa força uma vida toda. Aquilo mantém ela de pé, firme e forte. Até mesmo porque a criança aprendeu que precisava ter o controle para ser forte. Então não vai ser assim que ela vai simplesmente tirar, né? E vão ter pessoas que não vão deixar nunca de ter. O que pode se fazer nesse caso é minimizar, talvez minimizar as perdas, minimizar essa necessidade de controle. Mas agora deixar de ter esse controle é um trabalho muito profundo e requer que a pessoa, de fato, só pelas perdas é que vai ser que ela deixe de ter esse controle. Se tiver muitas perdas, porque ela vai continuar a haver ganhos. Vão haver ganhos. Vão sempre, em todos esses comportamentos negativos existem ganhos. Então não adianta eu estar tentando agora fazer você trabalhe nele se existem ganhos. Eu não vou deixar de ter o controle. Tudo deu certo para mim eu tendo controle. Exatamente. E isso com tudo na nossa vida, não só com o controle. Agora de repente falaste muito alto, não sei o que é que aconteceu. Foi aí a internet, querida. Foi aí a internet. Isso, então, a primeira. É que eu me empolgo. A primeira pergunta é qual é a necessidade. Não, querida, não foi o tom de voz, porque foi a meio da frase. Portanto, deve ter sido a internet. A internet está ruim ainda, sim. E eu tô não, querida, está só no modem. E sabe, Simone, está só no Facebook... Não está ouvindo?
Simone, as outras duas perguntas, estou-te a ouvir, Sim. Estou-te a ouvir, sim. Já falo o português do Brasil e tudo. Estou-te a ouvir. Estou-te a ouvir, Simone. Falando de Bigeu. Agora não percebi. O quê, gente, o quê? Já não sei o que era para falar. Ok, então vamos terminar. Só faltam aqui duas. Isso. Só faltam aqui duas chave, está bem? Esta é uma das perguntas, não é? Qual é a necessidade que eu tenho de manter isto, que vai de encontro ao medo, que foi o que a Simone falou. A outra é o que é que eu tenho perdido até ao momento presente por estar sempre a tentar controlar as situações. No fundo, todas as situações que ele passa, de relacionamentos, de trabalho, de desilusões face às expectativas que ele cria e de comando, são muito angustiantes para ele. E ele sabe que acaba por perder ou acaba por tomar consciência que já tem perdido muito na sua vida e que isso não é comum, não é? Nós todos temos situações que não conseguimos controlar e situações que acabamos por perder, e está tudo bem, faz parte, mas um controlador acaba por assumir a responsabilidade por aquilo que é, quando efetivamente percebe o que é que ele tem perdido até o momento presente. E a outra é como é que eu me vejo no futuro com este nível de controle. E isto aqui é impactante, porque a tendência é aumentar. A tendência é primeiro manter o mesmo registro de perdas, de situações sempre com muitos altos e baixos, portanto extremos, e quando ele percebe o que é que lhe vai acontecer no futuro, se ele acaba por não, no fundo, tentar mudar ou melhorar ou tornar o seu controle de forma mais saudável, este é as perguntas-chave, claro que existem centenas, cada caso é um caso, mas estas é as perguntas-chave que eu diria ideais para o sabotador do controlador perceber isto. Simone, sim. E já demos as perguntas. Então, falhou de novo. Acho que ficou explícito. Eu vou deixar assim, Simone. Nós já terminámos as perguntas, ainda temos aqui uns 7 minutinhos. Alguém que tenha alguma pergunta que queira fazer, aproveitem a Simone e a Andreia. Aproveitem. Andreia. Se não, também pode estar mandando pela gente, né? Simone bloqueou outra vez. Pelo Instagram. Agora é que ela bloqueou mesmo. Agora é que eu deixei de ouvir. E qual é a última? Agora então, voltou, né? A última é... Simone, estás aí? Nossa, gente. Já voltou. Ok. Não sei o que é que aconteceu, mas estamos cá de volta. Então, eu estava a questionar como ficou em pausa, eu não sei o que é que hoje está a passar, mas já fizemos várias lives e isto não... Simone? Não sei se é por estar com os dois também, com Insta e com Face. Não sei. Mas outras vezes também está igual. Bem, então eu estava a questionar, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, aproveite e direcione. Às vezes há muitas dúvidas, porque nós falamos sempre no sabotador mais alto e às vezes acabam por mandar mensagens à parte, mas se quiserem fazer perguntas aqui, até às vezes alguma situação específica ou que até possa ter a ver com outras lives, está bem? Estejam à vontade. Entretanto, eu e a Simone vamos dizer que o último sabotador, não tem que ser propriamente a última semana, né? É exato, na próxima quarta, é sobre o inquieto. Eu acho que tenho aqui uma parte de inquieto, porque ando sempre de um lado para o outro, a mexer no cabelo e tal. Não, mas é muito mais do que isto. Inquieto todos temos um bocadinho e é muito mais do que isso. Na próxima quarta. Simone, vamos já acabar para a próxima quarta? Diga-me. Vamos já acabar para a próxima quarta? Não, aí a gente vê depois que...
Acabamos os 10 sabotadores, mas não as lives, né? Os 10 sabotadores, depois logo vemos. A gente vem cá de vez em quando só para o pessoal matar saudades. Não é, André? Virgínia? Nós temos aqui pessoas que estiveram presentes em 10 lives. Obrigada. E Joana, a Joana também, exatamente. Estiveram presentes quase sempre. Todas Parabéns as a lives, vocês. isso aí, gratidão. Parabéns por escolherem desenvolverem-se a vocês pessoalmente, por terem, mesmo que não seja uma live ou um direto direcionado a vocês, vocês sabem também que de alguma forma compreendem melhor os que estão à vossa volta e isso ninguém paga, certo, Simone? Exatamente. Isso para mim é o maior fantástico. ganho de todos, quando a gente começa a entender que as pessoas agem da melhor forma que conseguem. E não é nada contra mim, não é pessoal, é contra eles próprios, porque foi assim que aprenderam. São assim, é assim que se defendem, é assim que conseguem sobreviver, é assim que eles conseguem, entendeu? Então, é isso. Hoje a internet não ajudou muito, mas a gente fez aí melhor que pôde. Fez o melhor que pôde com a internet que tinha. Sim, mas É conseguimos chato, né? finalizar. Mas faz parte. Conseguimos Nem sempre é finalizar, perfeito. estamos aqui, eu falei aqui 2 ou Ainda bem 3 que eu já nomes, me há livrei pessoas do que estão aqui perfeccionismo, presentes, senão eu estava aqui chutando a parede. Então, não é há perfeito pessoas todos os dias. que estão aqui presentes e às vezes não dá, não é? Eu percebo isso, Então mas de tá alguma forma bom. manifesto Gratidão por ver. mais uma Isso é live. fantástico. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. Parabéns a ti também por estar sempre aqui e até a próxima quarta. Diana, tu também. Beijinhos. Beijinhos, Simone. Até a próxima quarta, então. Obrigada, pessoal do Facebook também.